indo e voltando do serviço de carro. Isso mesmo, né? Tem sempre uma quantia que a gente gasta por dia. Eu gasto 6,60 centavos por dia para ir e para voltar. Para ir eu gasto 3,30 de gasolina, e para voltar a mesma quantidade, 3,30. É um gasto bem alto que eu considero comparado a gasto com moto, porque tem outras questões que eu vou falar aqui também, que tem a manutenção. Se você for jogar gasolina, manutenção do carro, pneu, que é super caro, só um pneu aro 14 é 400 e tanto. Por isso que eu quero passar pro aro 13, que eu acho que é bem mais econômico, e pro carro talvez fique um pouco mais econômico também, devido a não ter tanto peso assim para ele ter que levar. Mas enfim, resumo, essa é a quantia que eu gasto. E você, pensava que seria mais ou que seria menos? Tirando, né? Tirando se eu quiser dar um passeio aqui, ó, lá, então eu vou ter que gastar um pouco mais. Mas é basicamente isso, é esse o valor. Bom, galera, então vamos falar sobre kms, né? Quilômetros rodados. Eu rodo em torno aí de uns 7, de uns 6 a 7 quilômetros, aliás, para mim ir, e de uns 6 a 7 quilômetros para mim voltar. O consumo médio do carro, geral, tá? Não do meu em si, mas aproximadamente em torno de 10 quilômetros por litro. Isso se o carro estiver bem conservadinho, tá? Creio que o meu não faça isso. Não faz. Primeiro porque o meu carro já tem que ter um dobro de cuidado. Eu tenho que arrumar algumas coisinhas nele. Por exemplo, até a roda dele não é a roda original. Então, acredito que isso influencia também no consumo do carro. Mas eu rodo aí em torno de 7 quilômetros para mim ir, 7 quilômetros para voltar. Se você for jogar isso na balança, 7 mais 7, roda aproximadamente 14 a 15 quilômetros por dia com ele. E tem o gasto aí de 6, ou seja, é o gasto geral dele, né? É um pouco mais que um litro de gasolina, pelo que ele roda e me entrega por dia. Tá na média mesmo, rodando isso que eu rodo, 14 quilômetros, 6,60 de gasolina, tá na média, no meu ponto de vista. Então, sai mais barato que andar de ônibus? Olha, eu falo pra vocês que é caro, tá? Manter o carro é caro, gasta gasolina mesmo. Mas assim, sai elas por elas. Não vou falar aqui, não vou colocar minha mão no fogo, falar que sai mais barato que você andar de ônibus. Porque dependendo ali, se você tiver que, da forma que você anda com o carro, vai consumir um pouquinho mais, um pouquinho menos. E é justamente a diferença que dá para você ir e voltar de ônibus. Então, na minha opinião, sai elas por elas. Gasto gasolina para ir e voltar praticamente a mesma quantidade que eu gastaria com ônibus. Mas carro tem os seus poréns, né? Você está mais confortável, você não tem muita gente ali esbarrando em você. Então assim, carro você tem o seu conforto, mas também tem alguns gastos a mais que podem acontecer. Por exemplo, você vai gastar pneu. Pneu, galera, é muito caro. Pra vocês terem uma ideia, pneu desse carro aqui, aro 14, um pneu apenas 400 e tantos reais. Então você vai gastar, se você tiver que trocar pneu, tirando manutenção. Então se você for somar tudo isso no mês, mais a gasolina, você obviamente gasta muito mais indo de carro e voltando do que andando de ônibus. Você gasta muito mais. Porém, carro é aquilo, te deixa na porta da sua casa, né? A única coisa que você tem que fazer é entrar no carro e começar a dirigir. Você não precisa descer do ponto de ônibus e andando até sua casa cansado, nem correr risco à noite de ir sozinho até a porta da sua casa, do ponto de ônibus até, né, ou se não do terminal até sua casa. Então é uma segurança a mais, né? Eu acho que carro compensa pela questão de segurança também, por mais que os gastos sejam grandes, né? Mas a questão de segurança é fundamental. O que é a segurança no trânsito? Gente, trânsito é muito perigoso, tá? Eu, de experiência mesmo, falo pra vocês. Na época que eu andava de moto, você vai ver muita gente que não tem paciência, muita gente estressada, muita gente que falta passar por cima de você. Se você tiver com o carro, não vai ser diferente. Vai ter gente
do mesmo jeito, estressado, não tá nem aí pra nada, falta passar o carro por cima de você. Porém, de carro, se vir algum louco esbarrar em você, pelo menos você tá mais protegido, né? Você tá mais protegido, não vai correr tanto risco assim de você acabar quebrando seus ossos ou eventual alguma coisa acontecer de pior com você. Você tem as latarias do carro ao redor te protegendo um pouco mais, né? Então, entre carro e moto, eu prefiro carro, né? Agora, se eu fosse somar tudo isso para economia, assim, não, hoje eu quero ser uma pessoa economizar o máximo possível, eu quero ser uma pessoa super econômica. Eu compraria uma moto, porque moto, mano, bate o recorde. Pra vocês terem uma ideia, de moto eu gastava em torno de 90 centavos, né, para me ir. Acho que é isso mesmo, né? 90 centavos para me ir e 90 centavos para me voltar para casa. Olha a diferença. Olha que eu tinha uma motinha bem humildezinha, viu? E ela gastava o mínimo possível de gasolina para me levar, ou seja, nem R$ 1 por dia eu não tava desembolsando para ir e voltar. Então por mês eu gastava em torno de uns, quanto mais ou menos? Vou jogar alto aqui, vai, porque eu também saía para fazer outras coisas. Eu gastava em torno de uns R$ 60 ou menos, né? Mas se você for jogar isso na balança mesmo, moto é muito, muito mais econômica. Lembrando, esse valor tô jogando por cima, por quê? Porque eu saía para fazer também compras na motinha, eu saía para pagar contas, então eu nunca ficava parado com ela. Sempre me deixava nos lugares e era muito econômico. Carro ou moto? Você tem que jogar isso na balança. Eu atualmente estou passando pela experiência de carro e confesso pra vocês que, mano, tá sendo uma experiência muito desafiadora, viu? Pra quem é acostumado com moto, carro gasta muito mais. Você vê seu dinheiro indo embora, assim, com gasolina, sério. Se você gostava de juntar uma graninha ali pra comprar um lanchinho no final do mês, quando você compra seu primeiro carro, você vai ver, não vai sobrar nada. Tudo é pra gasolina. E gasolina, manutenção do carro, né, em si. E também, tirando que nesse período eu fiz alguns investimentos no som do carro, né? Eu melhorei um pouquinho, que eu comprei ele sem nada, né? Lembrando, quando eu fui comprar ele, não veio com som, não veio com nada, penado mesmo. Mas valeu a pena. Eu sei que hoje, se eu quiser vender, eu não vou achar o preço que eu paguei, mas pelo menos é um carrinho que tá trazendo uma segurança maior para mim no trânsito, tá me protegendo um pouco mais. Então é isso. O vídeo de hoje foi para falar para vocês quanto que eu gasto indo e voltando. E é em torno desse valor mesmo, não foge muito disso não. E agora vamos falar aqui uns pontos positivos e negativos. Galera, ir de moto tem os seus poréns, tem os seus pontos positivos e negativos. Pontos positivos: muita economia, tem dinheiro sobrando no final do mês. A manutenção de moto é muito mais barata que a manutenção de carro. Então, nossa, você vai gastar muito pouca grana mesmo. Isso é que tem lógica que eu falei, você vai gastar pouca grana, né? Então, moto você tem super economia, dinheiro no bolso. Pode dar um passeio no final do mês, pode comprar um lanchinho para você curtir, que vai sobrar dinheiro. Pontos negativos é aquilo: se você estiver chovendo, meu amigo, pode comprar uma capa de chuva, que para fazer igual eu, você vai passar uma chuvinha. Sem contar o sol excessivo na sua pele, né? O sol, quando ele pega na pele da gente, ele torra, gente. Eu não sei se vocês estão acostumados a andar de todo dia aí nesse solzão, mas o sol também é prejudicial porque torra a sua pele. Você chega a enxergar as suas veias quando você está no sol excessivo. Enfim, então tem aquilo, né? Muito sol pode queimar a sua pele, às vezes prejudiciar um pouco a sua saúde. E chuva, em época de chuva você vai ter que comprar uma capa de chuva e sair pegar chuva todo dia que você for pro serviço. Ônibus, tem um ponto positivo, né, de você gastar apenas aquele fixo ali. Então você vai gastar apenas o dia de você ir e voltar, certo? Você vai lá pagar a passagem, você vai. Então tem um ponto positivo de ônibus. Você vai, volta tranquilamente, paga uma taxinha lá. E se brincar que tá aumentando também, né? Quanto que tá hoje em dia?
tá 5? 8,60 o dia. Não, uma passagem só de ônibus. 4,30. Tá 4,30 hoje, né? Então você vai, paga pra ir, paga pra voltar. O seu ponto negativo, ônibus, você precisa se deslocar até o ponto de ônibus. Ou seja, se estiver chovendo, prepara o guarda-chuva aí. Outra coisa, muita gente. Então, em época de pandemia, você pegar ônibus lotado, cheio de gente suada, né? É um esbarrando no outro e você ficar em pé. Imagina você trabalhar o dia inteiro e você voltar pra casa e ficar em pé até chegar no ponto de ônibus perto da sua casa. É muito cansativo, né? Você também, na época de pandemia, igual eu falei, perigoso. Você pode pegar uma pandemia, porque no meio de muita gente, não que alguém tenha, né, dentro do ônibus, longe disso, mas como é muita gente, a gente tem sempre que ter um pouco mais de cautela. Carro, o ponto positivo é, mano, você só entra pra dentro, vai pro serviço. Tá chovendo, tá fazendo sol, o que for. Você não vai pegar um sol excessivo, você não vai pegar chuva, você só vai entrar no carro e dirigir e chegar no serviço. Pra voltar a mesma coisa, pode estar fazendo sol, chuva, o que for. Você não vai ter problema. Pontos negativos, gasto. Carro gasta. Eita, mas bota aí manutenção preventiva, bota aí um imprevisto ou outro que acabará acontecendo. Bota aí a gasolina, que foi o título desse vídeo aqui que vocês estão vendo. Meu amigo, carro gasta. Então você tem que botar em balanço o que você procura e também ter ciência que quando você alcançar o sonho do seu carro próprio, não vai ser mil maravilhas. Aí que você vai gastar muito dinheiro mesmo que você nunca gastou antes, tá? Então pense muito sobre isso. Não é desanimador, pelo contrário, é muita alegria, muito confortante você ter seu carro, mas gasta muito dinheiro. Então até o próximo vídeo. E falou!